Olá, boa noite, meus irmãos, meus amigos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Meu nome é Rainha Moura, sou missionária da Igreja Batista Novo Horizonte, Natal RN, e estou aqui mais uma vez para meditar com você acerca da Palavra de Deus. Você já deve ter ouvido, a frase, que diz que a vida é feita de escolhas. E é verdade. Todos os dias nós tomamos decisões, nós fazemos escolhas. Algumas escolhas são fáceis, outras nem tanto, outras são decisões, são escolhas difíceis até de fazer. Por exemplo, hoje você escolheu o que vestir, você escolheu o que comer, Quem pode ter essa escolha, quem pode fazer aí essa escolha, deve ter decidido também o quanto comer, Não só o que comer, mas o quanto comer. Nós escolhemos aí o caminho, o trajeto que nós vamos seguir. Você escolhe aí durante a sua vida o homem ou a mulher com que vai casar, os filhos, quantos filhos você vai ter ou não. A gente escolhe a cor do cabelo. Todos os dias nós fazemos escolhas fáceis, Como as que eu falei há pouco, ou algumas difíceis, escolhas que vão importar aí em muitas vezes sofrimento, mas o fato é que fazemos. O fato é que tomamos escolhas, no decorrer das nossas vidas. E relatório? Você costuma apresentar aí algum relatório? Já precisou fazer isso? Se eu estivesse, de fato, frente a frente com você, olhando para você, nos seus olhos, e pedisse aí você um relatório acerca da sua vida, o que você me apresentaria? Seria fácil falar aí das escolhas que você fez durante a sua vida, O apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo 14, verso 10, ele vai dizer que todos nós compareceremos perante o tribunal de Deus. Ele estava falando lá uma questão de um irmão julgar o outro. E no finalzinho desse verso 10, ele vai dizer, olha, todos nós vamos ter que comparecer um dia diante de Deus. Todos nós vamos ter que um dia apresentar as nossas vidas diante dele. Como é que vai ser o seu relatório? Como é que vai ser você apresentar-se aí diante de Deus? Você precisa pensar nas escolhas que você tem feito hoje, no tempo presente. Essas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, elas podem nos levar para perto ou para muito distante de Deus. Queria meditar com você nesta noite, com vocês nesta noite, acerca de um homem que em vida foi comunicado de que se apresentaria diante de que ele teria que se apresentar diante de Deus e que a sua casa deveria ser colocada em ordem. Acompanha comigo, nós vamos estar fazendo a leitura. Esse relato você consegue encontrar no livro dos Reis, e Crônicas, mas nós vamos fazer a leitura dele no livro de Isaías, capítulo 38. Acompanha comigo a leitura desse texto, que ele diz assim:
Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: Assim diz o Senhor: põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, e disse: Ah, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías, dizendo: Vai e disse a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos, e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e esta cidade. Eu defenderei esta cidade. E isto te será da parte do Senhor como um sinal de que o Senhor cumprirá esta palavra que falou. Eis que farei que a sombra dos graus que passou com o sol pelos graus do relógio de Acais volte 10 graus atrás. Assim recuou o sol 10 graus pelos graus que já tinha andado. O verso 9. Cânticos de Ezequias, rei de Judá, de quando adoeceu e sarou da sua enfermidade. É um texto bonito, não é? É a história de um homem que era temente a Deus. Ezequias era rei de Judá, ele era um homem que temia a Deus, andava de uma forma reta, né, diante do Senhor, né, fazendo a sua vontade. Mas um dia, um belo dia, ele adoece. E a enfermidade dele parece que estava grave, estava se agravando. E ele recebeu então a visita do profeta, do homem de Deus. Eu imagino que quando ele viu o homem de Deus, ele deve ter se alegrado. Não é? Uma mensagem da parte de Deus está chegando aqui. Eu estou nessa situação, nessa enfermidade, e Deus se lembrou de mim. O profeta veio, o profeta chegou. Mas a palavra que ele recebe de Isaías não foi uma palavra que trouxe alegria ao seu coração, que trouxe conforto. Pelo contrário. Nós podemos dizer que a palavra de Isaías, né, o rei Ezequias, tirou o seu chão. Ao invés de ele receber a palavra de cura, uma palavra de bênção, ele recebeu, na verdade, foi a sua sentença, uma sentença de morte. Põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Olha, rei Ezequias, eu sei que o senhor está enfermo, está doente, mas eu quero dizer que não vai ter melhora, não. O senhor não vai melhorar. Pelo contrário, se tiver assuntos pendentes, trate de resolvê-los. Coloque em ordem aí a sua casa, porque você não vai se levantar desse leito de enfermidade. Você vai morrer. Não foi uma palavra fácil de ouvir. Não foi uma palavra de consolo, de conforto. Nessas horas, o que fazer? Quando você recebe aí a notícia, uma notícia que você não quer ouvir. Quando as suas esperanças são frustradas. O que fazer? Se você olhar para o texto, você vai ver que Ezequias ele não começou uma guerra, uma luta, uma briga com Deus.
Ele não começou a dizer para Deus: ei, o que é isso? O texto diz que ele virou o rosto para a parede e orou. A notícia que eu estou recebendo não é a que eu quero ouvir. Não é a notícia que trouxe alegria ao meu coração. Mas, Senhor, nesta hora, eu peço, lembra-te de mim. Lembra, Senhor. A oração dele foi uma oração de rasgar o coração, de apresentar diante de Deus a sua dor, apresentar a sua vida diante daquele que ele sabia que iria encontrar. Lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade, com um coração perfeito, e fiz o que era reto aos teus olhos. Senhor, eu estou sendo chamado. O Senhor disse para me colocar a minha casa em ordem. Eu quero dizer para o Senhor como eu tenho vivido, como eu tenho andado. Eu quero que o Senhor olhe para mim e veja e se lembre de como eu vivi até hoje diante da tua presença. Ele não blasfemou, mas ele se coloca aqui como alguém dependente de Deus. Deus que estava a ouvi-lo, disse a Isaías: volte, Isaías, volta lá para Ezequias, diga a ele que eu ouvi a oração dele, eu vi as lágrimas e vou acrescentar 15 anos à sua vida. Vai e diz a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. E acrescentarei, pois, aos teus dias 15 anos. É o verso 5. Se você pensar, você vai ver que Deus visitou aí a Ezequias de uma forma maravilhosa. Ele prometeu curar o Ezequias, acrescentar anos de vida a ele, mas a bênção que estaria sendo ministrada não seria somente a ele. Haveria também uma bênção para o povo, que ele estava à frente, que ele liderava. Então, não foi só uma bênção para ele, mas para todo o povo. Ele vai dizer no verso 6: e livrar-te-ei das mãos do rei da Síria, a ti e a esta cidade eu defenderei. Esta cidade, olha a bênção que Deus trouxe para a vida dele, estava sendo estendida àquela nação, àquele povo. Ouvi a tua oração, eu vi as tuas lágrimas e vou fazer isso. Abençoar a sua vida e a do povo que você está à frente, liderando. Por que será que o coração de Deus mudou aí? Por que será que a sentença, né, que aquilo que foi determinado para Ezequias
que mudou? O que fez essa mudança? Ele chorou muito, né? O texto diz que ele chorou muitíssimo. Mas será que foi o choro de Ezequias que fez com que o coração de Deus mudasse? A oração? Deus disse para que ele colocasse a casa dele em ordem. E sabe o que ele apresentou diante de Deus? Ele apresentou diante de Deus a escolha que ele fez de vida. Ele apresentou diante de Deus a maneira pela qual ele resolveu viver. Viver com o Senhor. Ele apresenta diante de Deus que ele viveu com fidelidade, que ele viveu com o coração inteiro, que ele fez aquilo que era reto diante de Deus e Deus ouviu isto. Deus olhou para a vida daquele homem e atendeu a sua oração. Põe a tua casa em ordem. Senhor, é nesta ordem que eu tenho caminhado. É dessa maneira que eu tenho vivido os meus dias. É claro que eu não vou falar com você aqui acerca de que Deus já conhecia isso e Deus já sabia e Deus tinha um propósito, é verdade. Eu sei que nem todas as orações de servos que fizeram aí, que tiveram uma vida plena, né, andando em retidão diante de Deus, eles não foram todos eles poupados da morte, não é? A tradição aí vai dizer de muitos profetas da forma triste, trágica, como eles morreram. Mas olhando para a história de Ezequias, me faz pensar, e eu quero que você reflita nisso também, que nós precisamos fazer aqui uma escolha de viver em retidão com o Senhor, sem nos desviarmos para nenhum lado, vivermos de forma plena, com o coração inteiro para o Senhor. Todos nós um dia vamos estar diante dele. Então olhe para a sua casa, olhe para a sua vida, coloque a sua vida em ordem. Se você me disser, olha, mas eu tenho andado assim, permaneça, prossiga, não olhe para trás, não olhe para os lados, siga em frente. Siga este caminho, siga esta direção. Mas se você sabe que há coisas na sua casa que não estão no lugar, que há coisas na sua vida que que devem ser tratadas, mudadas, retiradas, arrancadas, faça isso. Para que você possa ter uma oração sincera diante de Deus, para que você possa dizer, olha Senhor, olha para mim, lembra de mim. Eu tenho andado assim, Senhor. É assim que eu tenho andado com o Senhor. É assim que eu tenho vivido. E é assim
porque eu quero te servir. Põe a tua casa em ordem. Coloque a tua casa em ordem. E lembre-se, você é responsável pelas escolhas que faz. Então escolha com sabedoria. E escolha sempre andar com o Senhor, fazendo a sua vontade, cumprindo os seus propósitos, andando em retidão com uma vida que glorifica o seu nome. Que Deus nos abençoe e nos ajude a vivermos assim. Um grande abraço e até a próxima.